Olá, tudo bem? Eu sou o artista plástico Elton Brunetti. Seja muito bem-vindo ao nosso curso online de pintura em óleo sobre tela, onde nós estaremos durante um ano todo trabalhando os 5 principais temas da pintura, que é a paisagem, a natureza morta, o floral, as figuras de animais e o retrato. E nós estaremos como que entrelaçando um tema para com o outro. Não vamos trabalhar esses temas de forma isoladas. Ou seja, não trabalharemos, por exemplo, 2 meses somente florais, ou 2 meses somente natureza morta, 3 meses somente figuras de animais. Não vai ser assim o processo didático do curso. Mas nós vamos como que entrelaçando um tema para com o outro. Dessa forma, é a minha maneira de ver o teu melhor crescimento na pintura. Eu espero que você goste e possa fazer o melhor proveito junto comigo do passo a passo dessa primeira aula. A tinta óleo é uma tinta de secagem lenta, que consiste numa mistura de partículas de pigmento em suspensão em um óleo secante, sendo esse óleo secante o mais comum deles é o óleo de linhaça. Ou seja, a nossa tinta óleo, os principais componentes dele é o óleo de linhaça e os pigmentos. E a viscosidade da tinta, ela pode ser alterada pela ação de solvente como a terebintina, o turpenoide, o éter de petróleo ou o EcoSolve. A tinta óleo, ela vem com uma viscosidade dentro do tubo, do qual é ideal para o trabalho da pintura, tanto em espátula como pincel. Embora, dependendo de marcas e outras marcas, pode vir com uma viscosidade diferente, do qual é necessário sim uma diluição, até mesmo para conforme aquilo que você for trabalhar em uma pintura. E mesmo você não utilizando qualquer tipo de óleo secante, a tinta óleo, dependendo de marca, tempo de fabricação ou a composição dela, há uma variação no tempo de secagem. Às vezes pode acontecer de secar em 2, 3 dias, ou uma semana, ou um mês. A tinta óleo, como sua base, até mesmo a parte histórica dela, diz que ela leva até cerca de 1 ano para secar totalmente. Nós sabemos que na prática isso hoje já há uma grande alteração. Em 2 ou no máximo 3 semanas, em alguns casos 1 mês, a tinta já está seca, mesmo você não utilizando qualquer tipo de óleo secante. Esses são os óleos diluentes e secantes. A terebintina, do qual ela tem um cheiro bastante forte. O EcoSolve, que ele vem para substituir a terebintina, deixando ou tendo apenas um pequeno odor bem leve. Por isso ele é eco, ele é inodoro. O óleo de linhaça, que é a grande base da tinta a óleo. E o secante de cobalto, que precisa ser usado com muita cautela. Quando eu faço uma mistura entre esse óleo e secante, ou eu uso terebintina na mesma porção com óleo de linhaça, ou EcoSolve na mesma porção com óleo de linhaça. Por que eu faço essas 2 misturas? O EcoSolve ou a terebintina, ele, quando você vai diluir a tinta óleo, ele deixa a tinta bastante fina. O óleo de linhaça, se você diluir somente com óleo de linhaça, ele mantém ele faz uma diluição, mas ele mantém uma viscosidade. Então eu faço uma quebra entre a mistura de terebintina e óleo de linhaça ou o EcoSolve com o óleo de linhaça. E eu uso porções iguais entre um e o outro. Eu prefiro não usar o secante de cobalto, porque a tinta óleo ela vai secar de uma forma ou de outra com o tempo. Mas se você precisa usar o secante, você tem urgência no teu trabalho e precisa usar um óleo secante, então o secante de cobalto ele é ideal, mas precisa, como eu disse, ser usado com muita cautela. Em um frasco de 100 ml como esse, eu utilizo no máximo 5 ou 6 gotas de secante de cobalto. Por quê? Porque o excesso de secante de cobalto faz com que a tela acabe secando muito antecipadamente e com o tempo ou em breve tempo ela acaba trincando a tinta, craquelando a tinta.
Então você nunca utilize o secante de cobalto puro nas suas pinturas. Se você já utilizou o secante de cobalto puro, você sabe que depois de 3 a 4 horas, ele já começa o processo de secagem da tinta. Então em poucos meses ou em poucos anos, a tinta vai começar a quebrar na tela, a craquelar na tela. Porque o secante de cobalto, ele vai tirar essa flexibilidade da tinta a óleo e ele vai acabar petrificando a tinta muito antecipadamente. Aqui estão algumas linhas de pincéis da Condor que nós utilizaremos durante o processo de pintura do nosso curso. Pincéis chatos da linha 484, que são esses aqui de cerdas macias, assim como também os pincéis da linha 477, que são os pincéis redondos. O tipo de pelo do pincel 484 e do 477 são o mesmo tipo de pelos, só que um pincel é chato e o outro pincel é redondo. Pincéis da linha 441, usaremos, claro, diversas numerações, principalmente na turma de iniciados no 4º módulo, que são os pincéis muito similares a esses chatos aqui da linha 484, mas os tipos de cerdas são um pouco mais firmes. Pincéis da linha 408, que é o número 0, e pincéis da linha 402, que é o número 00 e o número 0, que eu utilizo muito esses pincéis aqui mais longos para trabalhar detalhes pequenos, principalmente cabelo e pelos de animais. Pincéis da linha 424, que são esses pelos sintéticos aqui bastante macios, mas também utilizaremos eles somente no 4º módulo da turma de iniciados. E aqui os pincéis leques. Eu tenho aqui 3 numerações, embora a minha indicação eu mostro para vocês esses pincéis, mas a minha indicação é vocês seguirem exatamente a lista de materiais que é passado para você. No caso, a lista de materiais é passado somente o número 6, da linha 426, 428 dos pincéis leques. Mas aqui eu mostro para vocês o número 6, número 4 e número 2. E esse aqui é um pincel trincha, da linha 558, que é um pincel bastante macio, dessa mesma pelagem sintética do leque e também desses aqui. É um pincel bastante macio que eu uso para fazer alguns fundos da tela, como aquele fundo terra de siena queimada que eu acabo passando, que é aquela imprimatura na tela, assim como também eu utilizo ele para passar verniz. O local de trabalho depende muito da preferência de cada um. Ou pode ser em um lugar calmo, ou pode ser em um lugar movimentado. Desde que você se sinta bem para você pintar, não importa muito o local. Eu prefiro, claro, no momento que eu estou em gravações ou pintando as minhas encomendas, trabalhar aqui no meu quartinho da pintura. Esse quartinho é um ambiente de 3 metros por 3,5 metros. Ele é um ambiente pequeno, um ambiente agradável para mim, onde eu tenho meus livros. Tenho aqui algumas telas minhas em exposição. Aqui fica o meu cavalete, do qual eu faço as minhas pinturas. Uma mesinha do lado, onde coloco as minhas tintas e pincéis no momento da pintura. Uma janela aqui desse lado, que pega a parede toda, para que tenha uma luz externa. Aqui outra parede por trás, onde tem mais pinturas. Então depende muito do teu ambiente, aquilo que vai te agradar. E também a tua disponibilidade de um ambiente para você trabalhar as tuas pinturas. Eu tenho esse ambiente somente meu, onde eu faço as gravações, como eu disse, faço aqui as minhas pinturas. Você pode também conseguir um ambiente no teu lar, ou seja, em um local onde vai ter algum tipo de movimento dentro da casa, mas desde que você tenha um lugarzinho ali para você pintar. Isso vai depender muito, claro, da tua preferência. A paleta de pintura é algo também bastante importante para o momento do qual você estará pintando. Claro que você pode ter uma superfície para você colocar as suas tintas da melhor maneira ou mais acessível a você. Algumas pessoas usam aquelas bandejinhas de isopor, outros usam uma pequena placa de vidro ou de PVC, desde que seja um material impermeável. Eu gosto de utilizar essa paleta de pintura de madeira. Ela é uma paleta vernizada, do qual ela se torna impermeável. E eu gosto do formato dela, que ela é bastante anatômica. Além da parte onde eu coloco minha mão aqui, ela não me cansa.
ela é algo bastante anatômico, assim como também na parte aqui de abdômen, na parte das mãos aqui, é algo que não cansa, é algo que não machuca e é extremamente leve. Coloco minhas tintas aqui, eu fico horas com essa paleta aqui pintando e é algo que para mim não me traz qualquer tipo de cansaço ou qualquer tipo de dor, né? Ou na mão ou na parte de braço. Então eu gosto muito dessa superfície aqui. Mas você pode, claro, ter a tua superfície para que você possa colocar as tintas conforme você achar melhor. A nossa superfície para a pintura, no qual nós chamamos de tela, ela pode ser de madeira, ela pode ser de tecido, ou algodão, ou linho, ou algum outro tipo de tecido. Mas a superfície ela é muito importante, tanto para a pintura no processo, como também no acabamento final. Eu gosto de telas com um algodão mais fino, do qual vocês podem ver aqui a tela do leão. Ela traz um acabamento mais fino, do qual para o realismo ou para o hiperrealismo a gente consegue alcançar detalhes muito mais profundos, do qual uma tela com uma trama de tecido mais grossa não vai conseguir te levar a esse tipo de acabamento mais fino. Então uma tela de algodão, aqui está a telinha, a pequena tela 20 por 30, que nós vamos trabalhar no nosso tema dessa aula, mas uma tela de algodão fino com esse fundo acrílico já preparado para a tela. Como vocês podem ver aqui, a parte de chassis, parte de madeira. A parte de madeira também é algo muito importante para a tela. Uma madeira que não empena, uma madeira que não vai acabar sendo flexível conforme a estação do ano ou conforme o clima. Porque algumas madeiras elas podem empenar, elas podem, em dias chuvosos, elas podem ficar um pouco, elas acabam esticando mais o tecido da tela devido à umidade que entra na madeira, assim como em períodos mais secos elas podem ou empenar ou elas secam com mais facilidade e a tela, o tecido acaba ficando um pouco mais solto. Tudo isso pode prejudicar futuramente a tua pintura. Então, para o nosso processo de pintura, a minha indicação é você usar sim telas de tecido, de algodão ou de linho ou algum tipo de tecido assim, desde que seja algo de boa qualidade. Alguns alunos, em alguns momentos, pediram para mim se poderia ser em papel, alguns papéis que imitam como se fosse uma superfície de tela. Mas o acabamento a gente tem visto que não tem ficado muito bom. Então a melhor coisa, a melhor indicativa ainda é você comprar telinhas ou você mesmo fabricar as tuas telinhas, mas desde que elas tenham esse fundo acrílico sobre elas para você trabalhar a tua pintura e trazer um bom acabamento para a tua arte. Eu apresento aqui para vocês agora o tema da nossa aula de hoje, que vai ser pintar uma maçã. E por que eu trouxe algumas classificações de maçãs aqui comigo? Quando você vai pintar um tema, seja uma natureza morta, um floral, ou uma paisagem, ou uma figura de animal, é importante você conhecer um pouquinho mais sobre aquilo do qual você vai pintar. Se você vai pintar um leão, eu considero bastante importante você conhecer as várias subespécies de leões que existem. Assim como também um tema tão simples como é aqui o da maçã. Você poderia pegar, por exemplo, aqui uma maçã gala nacional, ou seja, colhida aqui no Brasil. Enquanto você poderia pegar uma maçã gala chilena, que tem um outro porte, que embora tudo é maçã, mas os portes dela, o formato, a coloração delas se diferem levemente, mas se diferem. Assim como também eu poderia pegar aqui a maçã argentina, que ela é muito mais rubro, ela é muito mais vermelha, ela tem pouco da região de verde nessa parte de talo e ela tem um porte avantajado, assim como também a maçã gala chilena. E assim como também outra maçã, que seria a maçã Fuji, que é uma maçã mais firme, uma maçã mais ácida, e ela tem essa cor muito mais predominante em um verde inglês. Você encontra a parte avermelhada dela, mas é uma característica da maçã Fuji ela ser muito mais verde, diferente tanto de uma gala nacional ou de uma gala chilena ou uma maçã argentina. Mas por que eu mostro isso aqui para vocês?
Eu considero bastante importante, quando você vai pintar algo, você conhecer um pouquinho mais sobre aquilo do qual você estará pintando. Não importando qual tema seja, mas eu considero de extrema importância, quando você vai vender essa tela, você vai colocar em exposição essa tela, é importante você ter um conhecimento prévio sobre aquilo do qual você pintou, no caso de você ter que fazer alguma explicação sobre o teu tema, sobre a composição do qual você elaborou em tua tela. Para trabalharmos aqui então o nosso tema, eu escolhi a maçã gala. Coloquei ela em um ângulo aqui, do qual vai aparecer bastante da parte vermelha e também um pouquinho da parte verde dela. Eu peguei um pequeno suporte aqui de um fundo de uma garrafa plástica de água, fiz o corte e usei como suporte aqui para minha maçã. A tela está aqui, tamanho 20 por 30. Primeiramente eu fiz um desenho no papel, apenas como um estudo preliminar da parte da estrutura da maçã, da forma como ela ficaria, o enquadramento e o ângulo na tela. E agora eu vou passar esse desenho desenhando diretamente aqui na tela. Quando você for fazer o desenho, claro que o desenho, o risco dessa minha maçã, ela vai para vocês também por e-mail. Mas quando você for trabalhar o desenho, cuide para você fazer um bom preenchimento nessa área central. Assim como também cuidar a parte de enquadramento, para que ela não fique nem muito para a direita ou nem muito para a esquerda, mas que tenha uma boa centralização aqui na parte da maçã. A questão aqui do desenho da maçã. A maçã é um objeto, claro, bastante simples para se desenhar. Se você fizer algo bastante circular aqui, você vai chegar muito próximo daquilo que é o formato da maçã. Embora não se pode fazer muito redondo, a maçã ela não é extremamente redonda, né? Então eu estou desenhando aqui conforme o meu ângulo de observação da maçã que está sobre o suporte. Eu vou fazer essa maçã sobre a tela branca, porque a maioria de vocês vai ter a tela branca. Eu não quero ainda confundir essa parte de colocar um fundo, terra siena queimada, como eu mostrei para vocês, embora isso vai entrar nas nossas aulas e vai ser bem necessário a minha metodologia de ensino. Eu estou usando aqui e recomendo para vocês lápis 2B. É um lápis que ele risca bem sobre a tela, e depois, na hora de pintura, ele não mistura muito sobre a tinta. Ele é um grafite muito bom para este propósito. Eu estou fazendo aqui alguns traços da parte de sombra da maçã. Como eu falei para vocês, a luz ela vem da parte esquerda, né, da janela ali. Então eu estou aqui riscando a parte de sombra. Embora tudo isso aqui não precisaria, eu estou apenas fazendo para mostrar para vocês, né, que depois vai ter essas áreas. Porque quanto menos você riscar a tua tela, melhor é para que não misture nada do grafite com a tinta. E quando eu faço aquele fundo terra siena queimada, primeiro eu desenho a tela, depois eu aplico aquele fundo terra siena queimada. Porque o que acontece? Ele vai isolar esse grafite naquela tinta e o desenho vai aparecer da mesma forma, mas não vai ter mistura alguma com a tinta. Então aqui, ó, o desenho, poucos minutos se faz o desenho da maçã. Claro que eu tenho uma experiência já há muito tempo. Quando eu comecei com a pintura, eu já trabalhava muito tempo com o desenho, anatomia, proporção, perspectiva, porque eu trabalhava com histórias em quadrinho. E as histórias em quadrinho exigem muito, mas muito mesmo, do desenho. Aqui está então a nossa maçã desenhada. Eu vou começar a pintar a maçã. Eu vou deixar o fundo para depois. Como a maçã é um objeto circular e ela não tem nada de detalhes que possa sair para fora, então eu gosto de pintar primeiro o objeto, para depois trabalhar aqui com algumas pinceladas esse fundo. Se fosse um objeto, alguma flor ou algo assim que fosse muito complexo no seu desenho, então eu gosto de pintar primeiro o fundo, para depois o objeto no primeiro plano. Mas nesse caso da maçã, a gente pode pintar a maçã
sem complexidade alguma, porque depois eu vou fazer essa parte de contornos e a parte de fundo não traz nenhuma dificuldade. Para começarmos agora a parte prática da pintura, eu coloquei aqui as tintas a óleo, o branco de titânio, o amarelo indiano, laranja de cádmio, o vermelhão chinês, amarelo de cádmio, terra siena natural, terra siena queimada, sombra queimada, preto, um pouquinho somente de verde Vessier e um pouco de verde inglês. Essas são as cores que eu quero trabalhar na parte da maçã e na parte do cenário da maçã. Claro que no decorrer da pintura sempre surge uma nova cor que poderá ser acrescentada, ou às vezes nem todas as cores que estão aqui, de repente eu acabo substituindo o amarelo de cádmio pelo amarelo indiano, ou fazer a mesclagem entre as duas cores, mas sempre acontece de uma cor ou outra precisar, ou uma cor ou outra acabar não utilizando exatamente como imaginaria que fosse utilizado. Tudo depende da mistura que vai ser feito para encontrar a tonalidade da cor. E antes de eu começar a fazer aqui a diluência, a mistura dessas cores para a tonalidade da maçã, eu fiz essa mistura então no frasquinho de 100 ml, eu misturei metade de óleo de linhaça e metade de EcoSolve. Esse será o meu diluente. Como eu falei para vocês, eu não gosto de utilizar o secante de cobalto. Peguei e coloquei então aqui em um frasquinho o diluente, para que eu possa estar utilizando. Pode ver que vai bem pouco diluente, até tem bastante aqui para o tamanho da tela, né, para que eu possa mostrar para vocês. Então eu peguei agora 2 pincéis da linha Condor 484, que eu usei, estou usando os dois da mesma numeração, o número 10. Então você pode usar o número 8, o número 10 e número 6 ou número 12. Pode ser nessa variação, porque os pincéis, a numeração, depende muito da forma como você vai pintar. Depende muito da tua preferência. Tem pessoas que gostam de utilizar pincéis maiores. Outros gostam de usar pincéis, número 4, número 6, pincéis bem pequenos. Depende muito da preferência de cada um. Então eu indico você, use o tamanho de pincel conforme você acha melhor para a tua pintura. Então o que eu vou começar aqui a fazer, olha, eu pego aqui no diluente, eu molho o pincel no diluente e vou vir aqui e vou pegar do vermelhão chinês, que é a cor que eu vou começar a trabalhar. Você nunca use na tua pintura uma cor pura, nunca faça isso. As cores puras, elas são muito vivas e elas acabam sendo muito falsas. E assim também as cores, como por exemplo o vermelhão, ele não vai dar cobertura na tua pintura, ele não vai dar cobertura na tela, ela acaba ficando muito fina. Olha aqui a consistência de que eu estou deixando da tinta. O que eu vou fazer aqui? Vou misturar o laranja nessa tinta vermelha para começar a dar consistência na cobertura de cor. Como eu disse, o vermelhão é uma cor, quando você dilui, ela fica muito transparente. Então eu coloco laranja para dar um pouco mais de consistência. Um pouco do amarelo cádmio também para ajudar nessa consistência. E ainda você pode ver que ele fica um vermelho bastante vivo. E quando eu olho para a maçã, ela não tem esse vermelho tão vivo dessa forma aqui. O vermelhão chinês aqui, ó, né? Coloquei laranja, coloquei amarelo de cádmio e ainda ele mantém uma tonalidade vermelha bem viva. Então nesse caso aqui, eu vou pegando aqui, ó, um pouquinho somente de terra siena queimada, bem pouquinho. Sempre tenha muito cuidado nessas misturas para não colocar muita tinta. Sempre vai colocando bem pouquinha tinta, para que você venha chegar mais próximo da tonalidade. Olha o que eu fiz aqui. Nesse vermelho eu quebrei um pouco então a intensidade dele com o terra siena queimada. Então, olha só, ele mantém ainda as tonalidades vermelhas, mas ele já não é mais tanto aquele vermelhão, assim como também ele vai dar mais consistência na hora de eu colocar na tela. Eu vou deixar aqui, ó, essa tinta, ela está numa consistência boa de diluição para que eu possa aplicar ela na tela.
Agora, com outro pincel, e como nós vamos pintar a maçã gala, então ela tem bastante daquela tonalidade de um verdinho bastante clarinho, bastante amarelado. Então o que eu vou fazer? Ó, diluência, eu vou pegar um pouco agora deste amarelo. Você pode ver que eu meio que misturei com o vermelho aqui, ó. Não tem problema nenhum. Olha só como a cor amarela ela é transparente. Você está vendo que ela mostra a paleta lá embaixo, olha só. Ela é muito transparente. E o que eu vou incluir nela é um pouquinho do verde inglês claro, ali, para dar aquela tonalidade clarinha que eu falei da maçã, né? Então aqui, ó, esse tom já chegou muito próximo daquilo que é a maçã. Só que o que acontece aqui? Tanto o verde inglês como o amarelo de cádmio, eles são cores muito transparentes. Então nesse caso aqui eu tenho que dar um pouco de consistência. Lembra que para usar no vermelho eu usei o terra siena queimada para dar um pouco de consistência. Porque o terra siena queimada ela é uma cor opaca, ela tem uma ótima cobertura. Enquanto o vermelho ele é transparente, até mesmo a descrição do tubo. E aqui eu vou usar agora um pouco do branco para dar essa consistência na tinta. Olha, ele vai dar uma clareada na tinta, mas ao mesmo tempo ele vai dar consistência nessa cor. Olha só aqui então, agora a tinta, eu coloquei esse branco nela, ela deu consistência, agora ela vai dar cobertura na tela. Você pode ver que a paleta já não mais aparece embaixo, então ela deu consistência. Mas tem que sempre cuidar na quantidade que coloca. O que eu vou acrescentar aqui é mínima coisa, olha só, mínima coisa estou pegando lá, ó, de verde Vessier, só para dar uma quebradinha nessa tonalidade muito amarela. E quando eu olho para a maçã, ela tem um pouquinho mais de tonalidade verde. Então, olha, um pouquinho mais do verde. Você pode ver que eu vou colocando aos poucos. Sempre cuide muito na quantidade de tinta. E quando você vê que exagerou na quantidade e não tem mais como recuperar essa tinta, joga fora e pega outra tinta. A tinta óleo, como você pode ver aqui, ela tem uma ótima elasticidade. Você vai usá-la na tela. Um tubo de tinta óleo dessas de 20 ml, conforme a tonalidade, você vai usar por muito tempo. Cores como, por exemplo, vermelho, carmim, essas cores assim você vai usar muito tempo, porque nem tudo você pinta nessas tonalidades. Então, cores, claro, como o branco, você pode ter tanto o tubo de 37 ml de branco, como você pode também ter, e eu uso muito, o de 120 ml, porque a quantidade de branco que usa realmente é bastante. O branco é a cor que você mais vai utilizar, porque em quase tudo entra essa mistura. Essas são as nossas cores bases, então, para a tonalidade da maçã. Quando eu chegar nas partes escuras da maçã, eu vou acrescentar mais terra siena queimada e também vou começar a acrescentar do sombra queimada. Mas eu vou explicando para vocês bem certo conforme eu for executando esses pontos aqui. Deixa eu falar um pouquinho mais só sobre a questão da tinta. Alguns pontos que é importante você entender, compreender sobre a tinta óleo. Olha aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, o tubo de laranja de cádmio. Aqui no tubo aparece escrito PO20. Esse PO significa pigmento orange, ou seja, pigmento laranja número 20. E aqui embaixo tem 3 estrelinhas e um quadradinho todo pintado, assim como esse amarelo Nápoles. Tem um quadradinho todo pintado. Isso significa que a tinta ela é opaco. Ela tem uma ótima cobertura. Você pode ver que aqui no amarelo Nápoles ele tem o PW6, PY1 e PO0, ou seja, pigmento laranja número 6, pigmento amarelo, yellow, e pigmento branco, que é pigmento white número 6. Se você pegar, por exemplo, aqui em outro caso, a tinta a óleo branco de titânio, o pigmento dela, olha ali, ó, pigmento white número 6. É o mesmo pigmento que foi aqui no amarelo Nápoles.
pigmento, né, PW6. Então essas cores você pode ver que o quadradinho delas é todo preenchido. Isso significa que elas têm uma ótima cobertura, que elas são tintas opaco, ou seja, elas têm uma cobertura excelente. Outras cores, outras tonalidades, você vai encontrar com um critério diferente, como por exemplo aqui, em dois casos. O verde inglês número 5. O quadradinho, ele está semi-pintado, é só metade. Então ela é uma tinta semi-transparente. Um alizarin crimson, por exemplo, todo o quadradinho está sem pintar. Então ele significa que é uma tinta extremamente transparente. Ela é uma tinta totalmente transparente. Então requer de outras pigmentações junto para que você chegue na melhor consistência. Lembra que eu falei que o vermelhão chinês é uma cor transparente? Olha aqui o quadradinho. Ela é uma cor semi-transparente. O quadradinho está pela metade pintado. Então, para você compreender, essas numerações que tem aqui na tinta são os tipos de pigmentos que foram usados para formular essa cor. Então, essas estrelinhas e o quadradinho fala sobre se ela é opaco, semi-transparente ou transparente. Olha só, eu vou começar aqui então com essas tonalidades do verde claro, como eu havia mostrado para vocês. Então, com aquele pincel mesmo, eu vou acrescentar nos pontos do qual o meu ângulo aqui de visualização da maçã, embora o ângulo que eu esteja filmando seja de frente, né? O ângulo é diferente de vocês do ângulo do qual eu estou visualizando a maçã. E vou passando, aplicando aqui em camadas assim muito finas. Eu não gosto daquele empaste de tinta, muito carregado de tinta, porque senão depois fica mais complicado de você fazer a mesclagem. E para o hiperrealismo é necessário que você pinte camadas bem finas de tinta. Você pode ver aqui a tinta que ela tem uma certa cobertura, né, sobre a tela, mas ela não tem uma cobertura 100%. Por quê? Porque ainda vai ser tudo trabalhado essas tonalidades. Aqui nessa parte eu deixo, que ali eu vou acrescentar um pouco mais de sombra. E olha só, pinceladas bem soltas, pinceladas do qual não há nenhum segredo ainda. Olha só, observe aqui como o grafite ele mistura com a tinta. Isso aqui não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum isso aqui, porque, ou seja, é as primeiras pinceladas. Então todo o nosso trabalhar ainda vai acabar eliminando isso. Agora com o pincel, com a tinta vermelha, olha só como é um vermelho bastante vivo. Esse vermelho ele não poderá ficar assim depois no efeito final da tela. Ele é muito vivo, ele é um vermelho muito forte. Então vai ter toda uma mistura aqui, uma mesclagem de cor ainda para quebrar um pouco disso. Olha só, camadas, como eu falei, muito finas de tinta. Eu vou dando umas riscadinhas aqui para depois facilitar na hora da mistura. Mas olha, camadas muito finas. Se colocar tinta muito grossa e encostar nesse verde, depois para a gente fazer algumas mesclagens, algumas misturas, se tornam mais difíceis. Então olha só, pinceladas bem soltas também, camadas bem finas de vermelho, só para dar essa primeira base para a nossa maçã. Olha aqui, ó. Esse ponto já começa a dar uma certa misturada com esse verde. Se na tua pintura acabou não misturando, não tem problema, mas eu dou uma leve misturadinha. E agora, a partir desse ponto que eu preciso começar a trabalhar alguns efeitos.
Eu estou com o pincel carregado de tinta, eu vou retirar esse excesso de tinta. E o que eu quero recomendar para vocês, olha, papel, toalha, retiro o excesso da tinta do pincel. Mas uma coisa que eu vou pedir para vocês, como nós estamos utilizando somente o óleo de linhaça e o EcoSolve para a diluição da tinta, eu vou pedir para você não lavar o teu pincel. Eu uso querosene para limpeza de pincel. E depois, na hora de guardar meus pincéis, eu ainda lavo eles com detergente, bem lavado com detergente, e depois vou na torneira e lavo com água para retirar o excesso de detergente. Os meus pincéis, eles são extremamente macios. Eu fico muito tempo, tem pincéis, como por exemplo esse aqui, ó, ele já está um pouco aberto, mas ele ainda está completamente macio e gasto os pelos, mas eu tenho esse pincel já há mais de 10 anos. Então da forma como eu lavo ele, com querosene, e depois eu lavo com detergente, depois passo na água, os pincéis têm muito mais durabilidade. Ele não vai encrostar aquela tinta seca aqui perto do metal. O detergente faz eliminar aquele restinho de tinta que ficou e que acabaria secando aqui nesse ponto. Então, faça esse procedimento quando você terminar uma tela, ou no caso de você ficar uns 2 ou 3 dias sem pintar. E daí você lava os teus pincéis e faz esse procedimento. Eu lavo muito pouco os meus pincéis. Eu fico às vezes uma semana inteira sem lavar os pincéis. O que eu faço é como eu mostrei para vocês aqui. Eu retiro o excesso no papel toalha e vou utilizar o mesmo pincel. No caso aqui que eu usei com vermelho, eu poderia já usar também para pintar o fundo, porque eu retirei o excesso. O que ficou aqui é muito pouca tinta, que eu posso pegar o que está aqui, misturar com as tintas da paleta e acabar pintando o fundo sem problema nenhum, sem fazer aquela misturança, porque o vermelho ficou muito pouco vermelho no pincel. Eu vou recomendar para vocês, e é uma dica como professor, não fiquem lavando o tempo todo o pincel de vocês no querosene. Isso é prejudicial para o pincel. Porque se eu pegar agora esse pincel, molhar no querosene, limpar ele, aqui dentro vai ficar molhado de querosene. A hora que eu passar aqui, vai diluir mais ainda a tinta. E o querosene, ele vai acabar entrando aqui na parte de metal. Então o pincel ele vai prejudicar e vai estragar muito mais o pincel. Assim como outra dica que eu dou, não tenha aquele frasco de querosene onde você mergulha o pincel e deixa mergulhado. Isso é muito prejudicial para o pincel. Vai apodrecendo as cerdas do pincel você agindo dessa forma. Assim como também vai entrando querosene nessa parte de metal do pincel e vai estragando. Então limpa somente no papel. Agora eu vou aqui para fazer essa parte um pouco mais clara, eu vou entrar novamente aqui nas tonalidades e vou pegar aqui no laranja. E esse laranja agora que eu vou utilizar, eu não fiz diluição dele. As diluições com o óleo e o EcoSolve, você faz só quando vai usar base. Ou quando vai usar um pincel fino que requer alguns detalhes. Após esse procedimento de base aqui, você não dilui mais a tinta. Porque senão a tinta não dá mistura. Ela vai só aquela melequinha muito fina e ela não vai dar consistência na tinta. Então eu vim aqui agora, ó, direto no tom laranja, do qual eu vou acrescentar aqui, ó, nessa região, um pouco mais de luminosidade e dar uma leve mesclada também. Olha só, pinceladas bem leve, para que não misture muito as tonalidades. E agora novamente, eu pego o papel, vou limpar esse pincel, tirar o excesso do laranja e vou vir aqui, ó, no terra siena queimada, que ele tem a consistência do tubo. Pego aqui no terra siena queimada e vou aplicar nessa região aqui, ó, para dar sombra. Olha só. Eu comecei na parte a parte onde não tem tinta ainda e vou puxando aos pouquinhos para dentro.
aqui vai fazendo a mistura. Pegar mais tinta, né? Não pode carregar demais, mas é bom você pegar uma boa tinta ali para ir colocando e aplicando mais um pouco. Olha, você pode ver que eu vou fazendo essas pinceladas seguindo o formato da maçã, a forma arredondada dela. Cuide para não fazer pincelada reta, senão você inverte, né, ou deixa desforme o volume, essa parte circular da maçã. Olha aqui, ó, parte mais escura, então está dando toda aquela sombra. E agora nessa parte que eu não pintei, eu não preciso diluir também a terra siena queimada. Eu posso usar nessa mesma consistência e eu aplico aqui, ó, uma tonalidade mais escura para criar uma boa sombra para esse lado aqui da maçã. Olha aqui, eu não posso subir muito. Se eu subir aqui, eu vou estragar essa parte aqui de sombra. Então toda vez que você cometer, por exemplo, um erro aqui, ó, subiu muito com terra queimada e veio para o verde, retira com o dedo, ou com um pano, ou com um papel, o excesso de tinta e retoca novamente. A tinta óleo, ela é muito boa para esses procedimentos. Você pode errar, mas como ela não seca imediatamente, como no caso da tinta acrílica, então você tem tempo para recuperar aquela parte, pintar novamente e assim por diante. Agora o seguinte, eu peguei o outro pincel, o pincel que eu estava usando para o verde, vou retirar também o excesso dessa tinta e vou agora aplicar nas partes de sombra da parte interna da maçã. Olha só aqui, o verde que nós trabalhamos antes, né? Retirei o excesso, porque eu não quero muita tinta no pincel. Eu vou pegar agora aqui, ó, um pouquinho do sombra queimada. É muito pouco, porque senão sombra queimada pode sujar demais essa tonalidade verde. Olha aqui, ó. Eu jogo aqui um pouquinho dele para mim aplicar nessa área de centro aqui, ó, para dar uma sombra. Eu estou usando pinceladas também bem soltas aqui, mas eu preciso logo começar a imitar o formato também da maçã nessa parte interna. Peguei mais tinta sombra queimada, mais um pouquinho de mistura aqui, e agora eu vou aplicar essa pincelada para dar o formato da maçã. Aqui nesse lado aqui eu posso jogar um pouquinho de sombra aqui, que vai deixar ela com um formato um pouco mais redonda também. Lembra que eu falei para vocês não se preocuparem com aquela tinta que mistura do contorno do lápis com os contornos? Porque de um jeito ou de outro, olha aqui, ó, você vai acabar trabalhando um pouco dessa tonalidade. Cuidado para não colocar muito dessa tonalidade ou que ela não misture com o vermelho. Então, olha, vai muito sutil aqui, só um pouquinho nessa parte para não dar tanta não ficar tão claro essa região. E agora eu vou ainda dar um pouco mais de sombra nesse centro. Então eu vou pegar um pouco mais do sombra e como para mim jogar dessa forma aqui vai ficar muito acinzentado, muito escuro, então eu vou pegar novamente mais um pouquinho do verde Vessier, um pouco mais do verde inglês, para fazer mais uma misturinha aqui, ó, mais consistente, sem diluição, do qual ele vai dar um verde mais escuro, mas não vai acinzentar. Olha aqui, ó. E dou mais algumas pinceladas. Vou aproveitar esse mesmo verde também para jogar aqui embaixo.
Você pode ver que eu uso o dedo mínimo para poder apoiar. O dedo assim é muito bom porque nos dá um controle sobre a pincelada. Na hora de você passar ali, esse dedo segura para que você não vá com muita força com o pincel na tela. Olha, você pode ver que eu saí do verde, vim aqui para o vermelho com o mesmo pincel. Não preciso lavar o pincel. Eu posso passar de uma tinta para outra, olha, sem transformar o vermelho em verde, posso ir de uma tinta para outra, mesclando de uma para outra com o mesmo pincel. Aqui eu posso pegar do vermelho aqui, ó, e já dar umas pinceladinhas em cima do verde, aproveitando esses cantos aqui, também com o mesmo procedimento. Agora eu vou começar a dar um pouquinho mais de luz na maçã. Eu vou usar o mesmo pincel que eu estava usando para a tinta verde, vou limpar ele novamente no papel, ó, somente retiro o excesso no papel. Vou pegar agora aqui, ó, branco de titânio e vou jogar aqui num cantinho do verde inglês que eu fiz antes da diluição. E essa tonalidade eu vou jogar para alguns acréscimos de luz. Você pode ver que é sempre o que eu estou fazendo nesse momento é só a aplicação das cores base. Eu não estou ainda trabalhando as cores definitivas. Eu estou apenas aplicando as cores base. Olha aqui, essa luz, ele começa a eliminar aquele contorninho cinza que acabou criando devido ao grafite. Esse branco de titânio também sem diluição, porque senão ele não fica a cor ali no local. E vou usar o mesmo pincel, ó, somente aqui na paleta mesmo, vou retirar o excesso dele com batidinhas assim, ó, ou você pode usar ali também o papel. Vou pegar aqui no branco de titânio e vou colocar junto com o laranja, aqui, ó. Ele vai ficar um tom bastante rosado. Para mim quebrar um pouco desse tom rosado, eu vou pegar só um pouquinho do amarelo indiano e vou jogar ali junto, só um pouquinho, para ele quebrar um pouco daquele tom rosado, para que eu possa começar a aplicar aqui nessa região a parte de luz. É importante você entender a fonte de luz. Tudo que você for pintar tem luz. Então é necessário você compreender esse foco de luz da onde vem, ou quando você for fazer alguns elementos em uma tela do qual você desenvolveu um desenho, muito cuidado para que não fique com luz diferente, com várias luz e sombra de focos diferentes na mesma tela. Então precisa ter muito esse cuidado. A pintura precisa ter somente um foco de luz, não pode ter mais do que isso. Olha aqui, eu estou aplicando um pouco mais de branco, um pouco mais escuro. Pincelada bem solta também, para criar um pouco mais de luz nessa maçã. Olha o efeito. Olha a pincelada, puxadinha assim de ladinho, a forma como eu estou fazendo. Essa pincelada já vai imitando aquilo que eu falei desde o início. O formato da maçã, os desenhos da maçã. Olha, já vai imitando aquilo que é necessário. Um pouquinho mais de branco. Um pouquinho mais aqui em cima, onde vai ter essa fusão com o verde inglês, ó, dou uma clareada, fica muito mais fácil depois para a gente trabalhar com o pincel fino essa fusão. Agora aqui eu vou partir para um outro ponto. Eu vou começar a trabalhar melhor os efeitos aqui na maçã. Eu vou começar com a parte verde e depois vou para a parte vermelha. Por quê?
Porque eu vou usar o mesmo pincel, eu estou usando agora um pincel da linha Condor, número 477 de número 8. Você pode usar o número 4, o número 6, mas desde que seja um pincel redondo. Pode até usar um pincel mais fino do que esse, mas esse pincel é muito bom para me fazer esses efeitos que eu quero fazer agora. Eu vou começar, como eu disse, pela parte verde, dou uma limpada nesse pincel no papel e vou para a parte vermelha e para a mesclagem de vermelho mais claro e mais escuro. Uma coisa que eu observei aqui é que esse talo da maçã ele está muito grande. Então eu vou eliminar um pouco dele, vou cortar ele mais ou menos aqui, ó, para que não fique tão... parece que para mim tá exagerado. Então vou fazer essa modificação aqui sem problema algum. O que eu faço é somente dar umas pinceladas aqui que ele já vai eliminar essa partezinha do talo. Jogo as mesmas cores que eu estava usando, né? E ele já dá essa eliminada nessa parte aqui sem problema nenhum. Olha só, então, eu vou trabalhar aqui, ó, nesse verdinho bem clarinho que eu usei como cor base, misturado com um pouco de branco. E eu vou começar a fazer algumas mesclagens entre o vermelho e o verde. E esse pincel ele é muito bom para isso, para fazer esses detalhes. Se você não sentir segurança com um pincel desse tamanho, você pode usar um pincel menor. Toques bem de leve. Eu não posso eliminar o que eu fiz, mas é uma forma de criar uma fusão entre um ponto e o outro. Olha só, a tinta ela vai carregando aqui, ó, pode ver que eu passei mais para o vermelho, então a pincel está carregando, aqui mesmo eu retiro esse excesso aqui do vermelho e já vou lá no branco e o verdinho novamente e o pincel parece que nem sentiu o vermelho. O que eu estou mostrando para vocês com isso, essa questão de usar o mesmo pincel, limpar ele e fazer essa fusão? Para que você não fique lavando ele no querosene. Não fique lavando ele no querosene. Temos que eliminar esse costume. Se você vir aqui no meu ambiente de trabalho, nesse quartinho que eu fico, você vai ver que não tem cheiro de tinta. Porque a tinta a óleo, ela não tem um cheiro forte. O que deixa forte é os diluentes que você vai usar, como por exemplo no caso a terebentina, o secante de cobalto, que ele tem muito cheiro de querosene, o secante de cobalto, e o próprio frasco de querosene, se você usa e deixa ele aberto, lavando o tempo todo os teus pincéis. Então isso é que vai deixar um cheiro forte sobre o ambiente. Se você vir aqui no meu ambiente de trabalho, eu estou apenas com as tintas da paleta, essas tintas aqui, expostas. O querosene está fechado, não estou utilizando ele. O diluente é aquele pouquinho que eu mostrei para vocês, que é EcoSolve e óleo de linhaça misturado. Terebentina eu acabo não utilizando, somente em alguns casos, quando me faltou o EcoSolve. E os produtos de limpeza do pincel ficam ali fechadinho. Esse é um momento que vai requerer de você bastante paciência. Embora toda pintura a óleo requer muita paciência, ainda mais no hiperrealismo.
se você fosse trabalhar isso aqui no impressionismo, já estaria pronto essa parte da maçã. Porque o impressionismo, o próprio nome já diz tudo, são impressões. Essas primeiras impressões que nós fazemos na maçã, isso é o impressionismo. Claro, um pouquinho mais detalhado dentro da categoria do impressionismo, mas isso é o impressionismo. E como nós estamos trabalhando com o hiperrealismo, então requer um pouco mais de atenção, paciência nesses detalhes. Não adianta querer apressar nada, não adianta você querer fazer muito rápido. Vai trabalhando com muita calma que o resultado vai saindo. Olha, um pouco mais de luz aqui. Depois eu vou trabalhar alguns efeitos com o pincel bem fininho ainda. Um pouco mais de luz aqui eu vou colocar. Lembrando para vocês que esse branco de titânio, você não dilui ele, porque senão ele não vai pegar na tela. Agora pega o mesmo pincel, dei uma leve limpada nele no excesso da tinta branca, para jogar um pouco mais de luz e efeito aqui, ó, nessa fusão aqui, onde pega o vermelho com o verde. Agora com um pouquinho mais daquele verde inglês, eu vou jogar alguns detalhes assim, ó, sem fazer muita mistura. É para criar alguns efeitos aqui da maçã. Olha, ele pega bem pouquinho, que logo ele começa a misturar com o vermelho, que o vermelho é uma cor bastante forte. Então eu vou lá e recupero novamente o tom de verde, para que eu possa dar mais algumas pinceladas. Olha, muito cuidado nesse ponto aqui, que nós estamos na parte escura da maçã. Eu tenho que cuidar para mim não clarear esse ponto ou manchar demais esse ponto com outra tonalidade. Então estou ainda naquele verdinho, mas com muita cautela e prudência aqui nesses pontos. Agora eu vou utilizar um pincel que eu gosto muito. O pincel da linha Condor 402, número 0. É esse pincel com as cerdas um pouco mais longas, para mim trabalhar os efeitos aqui da maçã. Você também pode usar um outro pincel, o 408, número 0, ou o número 00, eu acho que desse aqui,
que é um pouquinho mais longo. Os pelos são pequenininhos, é um pincel pequeno, de cerdas bem finas, bem curtas. Mas, se você tiver o pincel, você utiliza esse com as cerdas mais longas para mim criar um pouquinho mais de efeitos aqui. Eu vou pegar aqui, ó, vermelho, e vou colocar um pouco aqui no sombra queimada. Eu poderia utilizar o terra siena queimada, mas não é aquela cor que eu estou buscando. Eu quero um pouco mais rubro, então eu vou acrescentar aqui no sombra queimada, bem pouquinho sombra queimada, é mais do vermelho, para mim criar um vermelho um pouco mais escuro, para começar a fazer algumas manchinhas. E olha a pincelada, puxando sempre no formato da maçã. A parte mais escura não está aparecendo, eu vou colocar um pouco mais do escuro aqui, dessas manchinhas. Então, essa tonalidade é para usar mais aqui no meio tom. Embora cuidando para não chegar a essa tonalidade na parte mais clara da maçã, senão vai escurecer muito. Aqui eu criei um meio tom. Diante dessa parte aqui, desse ponto, é que eu vou colocar mais vermelho, para a parte mais de luz, para criar o efeito. Eu não posso com aquela tonalidade escura aqui, senão ela vai ficar muito escura essa região da maçã. Então, olha, bastante cuidado e algumas pinceladas aqui. Olha aqui, ó, na parte mais vermelha, só com um pouquinho do sombra queimada. Vou retirar um pouco desse excesso de tinta no pano ou no papel, para mim poder fazer o seguinte, olha só, uns traços bem finos, puxadinho, olha só, de fora para dentro, respeitando o formato da maçã. Eu faço esses efeitozinhos, ó, bem puxadinho, já chego até no verde também, continuo fazendo esses puxadinhos, retiro o excesso lá no papel, volto com um pouquinho mais carregado de vermelho para dar mais algumas manchinhas nessa região aqui. E agora o que eu tenho que fazer é trabalhar um longo tempo nesses pontos. Agora aqui, ó, na parte mais de claridade, eu vou usar aquela cor base de vermelho que nós fizemos lá no início. Eu não vou usar misturado com sombra queimada, senão fica muito escuro. Porque é só esses riscadinhos aqui, ó, para poder dar o efeito da maçã. É um trabalho minucioso, com muita calma. E aos pouquinhos que se for acrescentando detalhe, ele vai dando os efeitos. Olha só, com bem pouquinha tinta aqui, ó, fazendo esses puxadinhos na parte alta aqui de luz, sem ir na parte baixa ali de sombra, só para dar um pouco mais de acréscimos de detalhes.
E agora eu vou carregar um pouco mais aqui do vermelho com o sombra queimada, para mim agora jogar um pouco mais aqui nessa região de sombra também dessas manchinhas. Essa é uma parte mais fácil de carregar. Toda a parte escura ela é muito mais fácil de trabalhar. Vou limpar o pincel no papel e vou voltar ali no vermelho de base que nós usamos no início. Ainda para mim fazer mais alguns cortezinhos aqui que está muito ainda precisando de alguns detalhes aqui desse vermelho. Como que cortando um pouco dessa luminosidade aqui, ó. Esse pincel eu gosto muito, ele é muito bom. Eu utilizo em praticamente todas as pinturas, em todo o tempo, quando vou trabalhar os efeitos. Que ele, devido ao comprimento dos pelos, ele dá esse efeito bem interessante. Um pouco mais de escuro aqui embaixo. Voltei aqui para o nosso pincel da linha 477 que eu utilizei antes. Só retirei o excesso de tinta dele para fazer uma mesclagem melhor aqui, ó. Fazer alguns riscadinhos também, aproveitar com ele mesmo. Retiro o excesso agora de tinta dele. Ó, só retirei o excesso de tinta para que eu possa vir aqui no branco de titânio e pregar o branco de titânio puro assim, ó, para que eu possa criar um pouco mais de luz onde eu acabei na hora de fazer os tracinhos eliminando. Quando você passa ali o pincel e vê que ele vai carregando de vermelho e não faz mais o efeito branco, é bom você dar uma limpadinha bem de leve nesse pincel para que ele possa ir lá no branco e pegar e ficar esse branco e não mesclar com o vermelho. Esse ponto alto aqui, vou jogar um pouco mais de luz também. Para mim agora falta muito pouca coisa aqui. O que está faltando para mim, no meu entendimento, é eu pegar agora um pouquinho desse verde inglês, que eu havia misturado antes, colocar um pouquinho mais de branco nele, só um detalhezinho de branco, fazer alguns pontinhos. A maçã tem aquelas bolinhas bem verdinha, então eu vou acrescentar aqui, ó, alguns desses pontinhos. Você pode usar tanto esse pincel como um pincel mais fino. Se você puder pegar aquele pincel 402 para fazer esses efeitos, até melhor é. Então olha, aqui no meu caso tenho liberdade para utilizar esse aqui mesmo. E vou só fazer esses acréscimos desses pontinhos.
Olha só, nesses pontos escuros, eu não carrego desse verdinho, eu só dou umas pinceladinhas ali que ele já cria essa parte de efeito. Eu vou lá e limpo o pincel, porque ele acabou sujando de vermelho, recupero novamente com esse verdinho com um pouquinho de branco, para me dar mais algumas pinceladas aqui nessa parte mais alta de luz. E agora o que eu vou fazer, com esse mesmo pincel, só retirei o excesso de tinta, eu vou fazer o talo. Então o talo eu vou pegar aqui, ó, o verdinho, que trabalhamos como cor base, vou colocar ele aqui, pegar sombra queimada, um pouquinho do terra siena queimada também, e ele vai ficar uma cor de um verde bastante escurecido, bastante sujo, que é a cor que eu vou usar como base para esse talo. Olha só. Eu estou trabalhando com o pincel 8, né, um pincel grande, já vou mudar para um pincel menor. Coloquei a cor base e coloco agora um pouquinho mais do sombra queimada nesse lado aqui, ó, do lado direito, que é o lado onde projetou a sombra. Daí vou pegar agora o pincel, então, aquele que eu havia falado para vocês, aquele fininho, para que eu possa trabalhar a luz aqui. Então a luz que eu vou trabalhar é pegar aqui nesse verdinho inglês mesmo, igual da nossa tonalidade de fundo, e eu pegar ele bem de leve e fazer uns toquezinhos para parecer que é a partezinha do talo de luz. Olha só, o efeito que ele vai dando somente com alguns toques. Eu tenho que cuidar para não ficar muito a cor que já está no fundo, né? Na parte em volta dele. Então, olha, somente uns toquezinhos assim, ele já vai dar o efeito. E eu aproveito esse mesmo pincel que eu utilizei com uma cor clarinha, e eu já passo aqui também para tirar um pouco desse embaçado aqui na parte de contorno. Olha, dou mais um efeitozinho aqui, só para ficar melhor essa parte. Aproveito ainda o mesmo pincel, dei mais uma limpadinha nele, voltei lá naqueles tons de verde e um pouquinho do sombra queimada, bem pouquinho, para me dar umas leves pinceladinhas nessa região aqui para criar alguns efeitos. Porque a maçã não pode ficar 100% aquela maçã que parece que é artificial. Então, vamos criar algumas imperfeições nela. Criar não. Nos basearmos ali e vermos que ela tem as suas imperfeições, então a gente precisa colocar também. Olha só. E uma outra coisa que eu queria aqui, para essa maçã, é colocar um desafio. Antes de eu encerrar essa parte aqui dela, embora eu quero colocar depois que eu trabalhar os contornos não, o fundo e essa mesinha aqui que ela vai estar apoiada, eu vou, claro, voltar com o pincel e colocar um pouquinho mais de luz nas laterais aqui que eu não coloquei agora. Depois eu vou acabar retornando nela. Mas eu vou fazer um pouquinho mais de efeito nela aqui. E nesse desafio que eu digo, deixa eu colocar um pouquinho só mais de sombra, de luz aqui. Eu quero colocar uma gotinha d'água. Uma ou duas gotinhas d'água. E eu vou colocar uma gotinha d'água bem nessa região aqui. E como que faz a gota d'água? Tá vendo essa tonalidade escura que nós trabalhamos? Essa mesma aqui? Eu vou fazer o seguinte. Olha só, vou pegar com esse pincel fino, e vou fazer o seguinte, olha só. Embora essa gota que eu vou fazer é aquilo que nós chamamos de gota d'água artificial.
Ou seja, ela não está sendo baseada em uma foto para nós vermos os detalhes exatos, mas ela dá um efeito muito similar. Olha aqui, ó, eu pego aqui com esse pincel fininho e vou fazer como se fosse uma vírgula. Um efeitozinho para baixo aqui, o que dá uma embaçada. Pegar um pouquinho mais de sombra. E aqui em cima, como se fosse um contraluz, eu vou jogar bem de leve esse mesmo efeito. E agora eu limpo esse pincel, né? Limpo ele no papel, retiro todo esse excesso. Venho no branco de titânio, aqui, pego só um pouquinho de branco de titânio na ponta do pincel. E vou fazer o seguinte, olha só. Também em forma de uma vírgula, nessa parte interna da parte da luz. Olha, eu jogo um branco para criar o efeito de luz. Daí só na pontinha também do pincel eu jogo só um pingadinho aqui nessa parte para dar um efeito de luz. Eu aproximei aqui para vocês poderem ver melhor esse detalhe da questão da gotinha d'água. Como eu fiz uma gotinha d'água na parte verde da maçã, eu queria mostrar também para vocês como que faz uma gotinha aqui na parte vermelha da maçã. Então a tonalidade que eu vou usar, que eu coloquei aqui no pincel, é esse tom escuro que está aqui, olha. Esse tom da parte escura da maçã. Então, claro, não muito escuro, mas é ele que precisa criar a sombra. Então, olha só o procedimento. Estou aplicando aqui a parte da sombra da gotinha d'água, com esse vermelho escuro. Olha, na parte de cima ali, dessa vírgula, como se diz, eu deixei ela mais escura e para cá eu dou uma leve esfumaçada. Pego um pouquinho mais de tinta, cuidado para não ser muito escura, e coloco nessa parte de cima, para dar o contorno de cima de contraluz da maçã. Olha, bem de leve, a parte de cima tem que ter sempre menos sombra, porque é apenas um contraluz, do que a parte de baixo que estava criando uma sombra. Daí eu pego agora o mesmo pincel, vou limpar ele no papel, não no querosene, mas no papel, e com um pouco de branco eu vou estar ali, ó, colocando essa luz. Eu tenho que cuidar a quantidade de branco. Não pode ficar muito branco, senão vai descaracterizar a gota. Essa é a parte de luz dela. E agora na parte de cima, na pontinha do pincel, carrega com branco, com a mão bem firme, e só faz lá um pontinho de luz. Esse é o efeito de gota. Então, como eu disse para vocês, esse é o efeito de gota falsa, como a gente diz. Ela parece uma gota, mas eu não utilizei nesse momento uma fonte de referência fotográfica. Então é um tipo de um efeito de gota d'água que ela acaba se repetindo no seu formato, no seu estilo de fazer, melhor dizendo. O seu formato aqui é um pouco mais arredondado, aqui é um pouco mais comprido. Então, se você usa uma fotografia como referência para gota d'água, é claro, vai ficar muito mais realista. Aqui o que a gente faz é uma licença poética, vamos dizer assim, uma licença artística para poder trabalhar esses efeitos na maçã. E a partir de agora, então, eu vou distanciar um pouco novamente a câmera para que eu possa trabalhar esse fundo aqui da maçã. Agora você pode utilizar um pincel de tamanho 10 ou 12 para nós podermos trabalhar aquela parte do fundo. É o seguinte, eu fiz aqui uma diluição, como fiz no início, daqueles vermelho e amarelo. Eu fiz uma diluição do Terra Siena Natural e deixei ele com essa consistência de diluição. Esse Terra Siena Natural vai ser a minha base para alguns pontos aqui da pintura. Eu vou aqui, ó, nessa mesma diluição, eu vou acrescentar só um pouquinho desse vermelho que eu já tinha diluído antes.
Vou acrescentar um pouquinho do terra siena queimada sem a diluição. Vou pegar também um pouco aqui, ó, do amarelo indiano, do amarelo de cádmio e acrescentar também na diluição. E um pouco do branco de titânio, bem pouquinho de branco de titânio, senão ele altera demais a tonalidade. Essa cor aqui, ó, apenas para me usar como base para começar a trabalhar alguns efeitos aqui no fundo dessa maçã. Olha só a cor que ficou. E vocês podem ver que também é uma cor semi-transparente. Ela não deu toda aquela consistência, porque o terra siena natural, ele já não tem toda essa carga na tinta, assim como os outros tons que nós utilizamos, que foi muito similar às cores de antes. Então olha só, eu vou aplicar aqui de forma breve, com pinceladas bem soltas. Não precisa ser pincelada em forma de X ou pincelada bem correta, porque eu estou só acrescentando aqui primeiramente as primeiras impressões, as primeiras pinceladas para que possa trabalhar ainda todo o efeito em cima aqui dessas tonalidades. Aqui no contorno da maçã, aquilo que eu falei para vocês, agora é a hora de trabalhar o contorno, ter um cuidado para que não venha a passar sobre a maçã. Como vocês vão poder observar que a parte daquele grafite ainda está misturando aqui. E eu volto a frisar sobre isso. Não tem problema. Nós vamos trabalhar ainda isso aqui. Por isso que eu gosto também de fazer aquele fundo terra siena queimada, como eu expliquei para vocês no início, que aquele fundo elimina de trazer isso aqui, de trazer essa mistura. Então aquele fundo já facilita essa parte e não vai misturar nada. Ó, continua aqui também o contorno até esse ponto. A partir daqui entra bastante sombra e aqui no meio vai entrar mais luz. Agora essa mesma tonalidade eu vou utilizar aqui para a mesa, para essa marcação da mesa que foi feita. Olha só. Para cá vai ter bastante luz, então estou jogando para lá, que é a parte mais de sombra. Embora ainda não é a sombra da maçã, como você pode ver. Agora o que eu vou acrescentar, se tiver essa mistura terra siena natural ainda, você mistura mais do terra siena queimada, junto com essa tonalidade aqui. E ele vai começar agora a dar mais consistência para as partes de sombra. E aqui mesmo nesse tom, eu vou acrescentar um pouco mais do amarelo cádmio, para que não entre tanto só com aquele terra siena queimada. Olha, e começo agora a escurecer um pouco mais esses lados aqui. Olha, a pincelada que eu estou dando é uma pincelada em forma de X, bem suave, sem muitos efeitos ainda, que ainda não é o momento. Nós estamos só jogando ainda as cores base sobre esse fundo. A mesma cor aqui na sombra da maçã.
vou chegar muito perto aqui, que tem uma parte mais escura que vem aqui ainda. Eu preciso dar uma diluída, uma leve diluída nessa terra siena queimada. Senão a tinta começa a empastar demais ali na tela. Se por acaso você sentir mais segurança fazendo o fundo primeiro para depois você fazer a maçã, pode fazer. Você começa com a parte final da aula e depois vai para a parte inicial da aula. Não tem problema, só no caso de você se sente mais segurança dessa forma, então pode trabalhar também dessa forma que não tem problema. Agora aqui, ó, essas partes que sobraram aqui, é onde vou acrescentar mais sombra ainda. Então na minha mistura que eu fiz agora há pouco, de terra siena queimada, que deu uma leve diluída, eu vou acrescentar o sombra queimada. Não é preto, é sombra queimada. Esse sombra queimada é onde eu vou dar mais efeito de sombra aqui nessa região. Como você viu, eu não diluí essa sombra queimada, eu só acrescentei ela no terra siena queimada. Essas tintas que eu estou utilizando são da Acrylex. E sempre de uma marca para outra há uma diferenciação de tonalidades. Talvez só usar uma outra marca e você vai ver que não tem essa tonalidade escura do sombra queimada como é essa aqui. Às vezes, dependendo da marca, você vai encontrar essa tonalidade escura numa cor sépia, ou em um marrom Van Dyck. Ou, se necessário, é você acrescentar um pouco de preto para que chegue a essa tonalidade mais escura. Então a minha indicativa para vocês é utilizarem a Acrylex, que a nossa comunicação ela se torna um pouco mais fácil. Quando eu falo de cor aqui, eu não preciso citar outras cores complementares de outras marcas, mas você já entende que a marca é a Acrylex e vocês vão encontrar o mesmo efeito, os mesmos resultados que eu faço aqui na questão de tonalidade de cores, vocês vão encontrar se vocês tiverem a mesma tinta que eu estou utilizando. Olha só o efeito de sombra que ela está criando. Agora é o seguinte. Então eu acrescentei o sombra. Agora aqui está meu sombra. Eu vou acrescentar um pouquinho de preto. Eu vou aqui no preto pegar só um pouquinho dele. O preto é uma cor que suja muito. Ou seja, ela carrega muito porque ela é uma cor extremamente opaca. Então você utiliza bem pouco do preto
só para aquilo exatamente do qual vai ser feito. Cuidar para não alastrar muito esse preto aqui. Esse mesmo preto eu estou utilizando aqui, ó, bem pouquinho preto no pincel. Eu não vou completar a cor até o final, eu puxo ela até ali. E agora com o pincel sem o preto, sem o excesso de preto, eu vou voltar aqui no Terra Siena Queimada com um pouquinho do Sombra Queimada, para me acrescentar aqui também nesse ponto. Cuidar para não subir muito. Quando faz aquele fundo Terra Siena Queimada na tela, ela dá uma cobertura muito mais fácil para esses efeitos aqui. Você pode ver que nessa parte que ficou a tinta bem fina, parece que tem uma luz por trás da tela, de tão fino que ficou essa parte da tinta. Então ainda vamos trabalhar essas partes de efeito de luz ali. Uma outra coisinha que estava observando é essa parte desse canto aqui, ó. Eu preciso acrescentar um pouquinho só mais de sombras ali também. Então eu limpei o excesso do pincel no Sombra Queimada e peguei aqui no Terra Siena Queimada com um pouco do amarelo cádmio e vou dar mais umas pinceladas aqui porque ficou uma cor muito clara nesse ponto. Agora o seguinte, eu vou utilizar o mesmo pincel, eu retirei o excesso de tinta no papel e vou pegar aqui um pouquinho novamente no Terra Siena Queimada, só para sujar o pincel, e vou vir aqui no branco, olha aqui, e vou dar umas passadas aqui no branco, do qual eu vou utilizar essa tonalidade aqui, ou essa cor, para dar essas pinceladas agora de fundo. Olha só, ele vai ganhando uma outra tonalidade, uma outra luz, e ele vai carregando agora, tirando aquela transparência que a tinta tinha. O branco, assim como o preto, eles são cores que carregam bastante. Eles dão toda uma consistência. Então eu vou carregando, olha, acrescento mais, chego mais próximo aqui do contorno, embora eu vou dar atenção a isso aí um pouquinho depois. Mas chego próximo aqui. Duas pinceladas, cuidar para não ir muito lá perto das cores escuras, senão vai sujar. Quando falo sujar, é porque pode acinzentar a cor, e isso é ruim. Quando acinzentar a cor é porque sujou, então daí é necessário dar uma recuperada nessa cor. Olha, as pinceladas em forma de X, pinceladas rápidas. Se você quer pintar mais devagar, não tem problema, olha, eu vou mais devagar também. Mas são pinceladas bastante simples, que você pode ir acelerando. Olha aqui, ó, se eu vou chegando muito no escuro, eu começo a pegar a parte escura daquilo que eu comecei a falar, que eu falei para vocês, que pode correr o risco de acinzentar. Então cuidado para não descer muito aqui, dá mais umas pinceladas que dá uma recuperada ali, e retira as marcações e passa novamente.
Vou aproximar um pouco mais aqui os contornos. Aqui eu não tenho intenção de esfumaçar essa parte de fundo, mas deixar essas marcaçõezinhas aqui do pincel que, quando se trabalha uma natureza morta, esse efeito aqui ele é bem interessante. Tanto também como quando é usado para floral, é usado essas pinceladas de fundo, ele dá um efeito realmente bem interessante, bem legal. E agora nesse mesmo branco aqui, e se você quiser você pode dar uma leve diluída nesse branco para ele não ficar assim tão consistente. Eu vou aplicar também aqui, ó, na parte de luz aqui na mesa. E a mesa, diferente da parede de fundo ali, a mesa tem que ficar pincelada reta, porque ele vai imitar de certa forma uma mesa, a fibra da madeira. Então eu vou acrescentando esses brancos aqui, eu quero dar bastante branco aqui, como se fosse uma boa entrada de luz, que deu esse clarão sobre a mesa e deu luminosidade para a maçã. Vou acrescentar um pouco mais de branco, olha só, bem carregado, nessa pincelada reta, para trabalhar esse efeito da mesa. Você pode, claro, aqui ainda trabalhar muitos efeitos. Você pode trabalhar com o pincel aqui um pouco mais de canto, fazer a fibra da madeira com esses puxadinhos. Vou retirar no papel o excesso de tinta que está no pincel. Você poderia perguntar para mim por que desde o início eu já não trabalhei essa tonalidade aqui. Porque a tinta a óleo, ela não pode ser um trabalhar onde você pega e já vai fazendo todo o efeito de uma vez só. Agora aqui, como eu tinha falado para vocês antes, pega um pincel fino e vem para retrabalhar um pouco esses contornos aqui. Só para fazer alguns efeitos, dar um pouquinho mais de luz, dar um recorte, né, nessa parte e o contorno não ficar muito bagunçado. Então aqui é só uma forma de dar uma recuperada devido ao fundo que nós trabalhamos. Olha, só algumas pinceladinhas. Eu estou usando aquele pincel da Condor com as cerdas mais longas, que ele é ideal para fazer esses detalhes aqui, fazer eles com muita facilidade. Ele é um pincel bastante suave, então a tinta fica com facilidade também na tela. E vou acrescentando alguns detalhes, algumas
manchinhas. Vou dar mais umas pinceladas aqui de branco para dar um pouquinho mais de luz aqui. Olha, pode ver que as pinceladas, conforme eu vou chegando na parte de conclusão, elas vão reduzindo o ritmo dela. Lembra no início, eram pinceladas bem mais soltas, mais rápidas, mas agora para a parte de acabamento, a pincelada fica mais lenta, um cruzado com mais cautela para ele já ir trabalhando esse efeito exato de mistura. E olha o brilho da tela, o brilho da tinta a óleo. Eu acho isso aqui fascinante, isso aqui é incrível. Esse resultado, a qualidade de tinta, a qualidade do brilho da composição. Isso aqui me fascina, isso aqui me inspira a continuar cada vez mais pintando. Quando eu olho para esse resultado, para esse brilho, para essa qualidade, esse efeito que a tinta a óleo dá, isso aqui realmente me leva a uma inspiração a continuar pintando outras telas, a não parar, a dar uma sequência logo que eu termino, concluo uma obra. E agora nesse ponto, a gente chega realmente à conclusão dessa obra. Não tenho mais o que acrescentar, mais o que fazer aqui, a não ser deixar a minha assinatura como a marca do artista. Toda obra precisa ser assinada, porque toda obra tem alguém que o fez. Então é necessário essa assinatura ali para marcar a obra do artista. Com um pincel então bem fininho, eu dou uma leve diluída na tinta e começo os traços de assinatura. A minha assinatura, eu coloco ela tanto a tela seca como a tela úmida. A tinta, nesse caso, acabamos de pintar esse fundo e eu já estou aqui assinando a tela. Você pode ver que por mais que a tinta esteja úmida, ela acaba não misturando com a outra. Essa tinta de fundo, ela já deu uma assentada na tela, como a gente diz. Então agora eu consigo vir aqui com esse pincel fino e trabalhar os detalhes da assinatura.
Aqui está então a finalização da nossa pequena tela dessa aula. E eu incentivo você a assistir várias vezes, se possível, as primeiras etapas dessa aula aqui, onde tem ali as mais diversas informações da funcionalidade do curso, assim como também da pintura em tela. E eu espero, claro, que você tenha gostado dessa aula, e eu te aguardo então na nossa próxima aula, onde começaremos a entrar em novos temas e entrelaçando um tema para com o outro, para o teu crescimento na pintura em tela.